Olá a todos, meu nome é Marcos Alvarenga, eu sou neurologista, coordenador científico do Esclerose Múltipla Rio e mais uma vez estamos aqui numa live para poder discutir sobre temas importantes que envolvem a vacinação do Covid, os tratamentos atuais, e hoje nós contamos com uma participação especial da Luzia Trindade, que ela é paciente de esclerose múltipla e também ela é presidente da APEMERGE, da Associação de Pacientes de Esclerose Múltipla do Estado do Rio de Janeiro. Luzia Trindade é uma guerreira. Nós vamos ter hoje um bate-papo aberto. Gostaria que vocês participassem, né? Queria mandar um beijo para minha amiga Cristiane Afonso, que está aqui na sala. Cris, obrigado por estar assistindo aí um pouquinho da live. Vanessa Campos, Vivian Rebelo, muita gente conhecida aqui. Todas as lives estão presentes. Eu fiz um teste da conexão, né, alguns minutos atrás, e desculpa, eu não consegui falar, mas eu estava no telefone com a Luzia simultaneamente, tá bom? Então agora é para valer, tá bom, gente? Então, boa noite a todos, boa noite Dona Ilka, boa noite Dona Nizete, Angel, deve ser Rosa, Vishbach, Jaber, Ismael, todo mundo muito amigo, muitas pessoas que costumam estar aqui conosco nesse momento de reunião, nesse momento de discussão de temas interessantes para melhorar a qualidade de informação para os pacientes de esclerose múltipla, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, e eu vou começar falando assim, agradecendo, são as pessoas que têm doado remédio, doações de remédio para outros pacientes. Isso é fantástico. Queria agradecer aí sempre as pessoas que têm tido possibilidade de doar medicações que não estão sendo usadas para outros pacientes. Isso é uma atitude realmente muito louvável. Queria pedir pacientes que tenham natalizumab para doar. Eu tenho hoje uma paciente que precisa muito, uma paciente que está esperando natalizumab pelo governo e ela precisa imediatamente. Então, se vocês tiverem natalizumab para doar, bota aqui que eu vou atrás de vocês. Escreve aqui no chat que eu vou atrás de vocês, tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Já temos quase 40 pessoas na sala. Queria dar um abraço especial nos pacientes que estão sempre conosco aqui na live e os novos pacientes que aproveitam aí o nosso momento de interação, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, colocar aqui no chat a sua pergunta para que a gente possa selecioná-la e respondê-la. Quem está fazendo isso é a jornalista que trabalha comigo, Simone Garrafiel, e ela está atenta aí às suas perguntas. Olha, obrigado pelo comentário, que as lives ajudam muito, isso é o objetivo. Dona Ilka, querida, Lorena, todo mundo paciente do coração, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui no grupo que já entrou para ver se eu acho a Luzia. Então, só um minutinho. Então, Luzia Trindade será convidada. Luzia, mandei o convite para você. É só você aceitar aí que a gente vai dividir a tela. Ó, Luzia. Sim. Olha, que fantástico. Fantástico! Luzia, é mais fácil do que eu imaginava. fantástico. Luzia, eu só peço para você o seguinte. Você tem que ficar de frente para uma luz. Ah, é? Porque você está escura na tela. Melhorou? A sua sala atrás está toda iluminada e você está escuro. Mas eu acendi aqui na frente. Espera aí, deixa eu apagar lá atrás.
Luzia veio para compor hoje a live especial, com essa participação dessa pessoa fantástica que é a Luzia. Melhorou? Melhorou? Melhorou, Não muito. melhorou. Não, melhorou sim. Fica bem pertinho da câmera, que aí a gente Ok. consegue ver o seu rosto. Isso. Ok, vou chegar mais O para cá. seu áudio tá bom, eu consigo te escutar bem. Chega mais para perto, Luzia, que aí você tem que botar a câmera virada para baixo, para pegar o seu rosto, porque a câmera... Isso, aí. Ok. Ótimo. Tá bom? Perfeito. Melhor do que a encomenda. Pois é, consegui. Luzia, nós estamos aqui com em torno de 50 pessoas já entraram na sala. Possivelmente muitas delas conhecem você, né? E atualmente eu gostaria que você se apresentasse, gostaria que você dissesse qual é a sua missão aí dentro da PEMERGE, né? E logo em seguida a gente vai conversar um pouquinho daquele documento que a gente recebeu da Secretaria de Saúde para poder tentar traduzir as coisas que estão nesse documento para o grupo que está aqui nos vendo e que nos verá depois com esse vídeo gravado, tá? Fala um pouquinho de você, Luzia. Como é que tem sido o seu papel aí de liderança? Sim, boa noite, pessoal. Olha só. Eu sempre estive ligada ao movimento de esclerose múltipla por ser uma paciente com esclerose múltipla há 38 anos. Então, sempre me envolvi nisso tudo. Porém, eu tenho um trabalho que eu gosto muito, que é um trabalho direto com o paciente, que eu agendo lá no Gafre, que eu fiz muitos anos na Lagoa, transferi para o Gafre, o que eu já fiz muitos anos na Lagoa. Mas isso também não quer dizer que eu não vá ajudar. Se um dia precisar na Lagoa, eu estarei lá. Porque nós temos uma pessoa muito eficiente, que é a Bianca, que trabalha lá, junto com o doutor Marcos, e está tudo muito bom. O time que está ganhando não se mexe. Então, deixamos assim. Mas, na realidade... Você montou a estrutura, né, Luzia? Montei E aquela aí, estrutura. exatamente. Você sabe que eu montei. Aquele arquivo foi todo montado por mim, na época, há muitos anos atrás, né? Aí compramos as pastas, montamos tudo, pensamos na melhor forma. Agora, eu resolvi dar uma força lá no Gafre para a doutora Cláudia Vasconcelos, porque ela abriu o ambulatório dela e ela me convidou para ir para lá e eu acabei ficando por lá, até porque a gente fica velho, começa a ficar preguiçoso de dirigir e aqui é mais perto. A verdade também é essa. Não, mas eu acho que nada mais justo do que facilitar a sua vida e também participar da montagem de uma outra unidade de atendimento, né? Que tem sido trabalho no Gafreguinle com a doutora Cláudia. E tá muito legal lá, tá muito legal o ambulatório, a montagem dele toda. Então, o meu trabalho lá é mais ou menos igual ao que a Bianca faz na Lagoa, né? A única diferença é que eu carrego comigo a associação, eu como presidente, a Bianca como diretora. Mas é a mesma coisa, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu procuro sempre ajudar todo mundo no encaminhamento para começar tratamento, para orientar sobre direitos de paciente. A associação está aqui para isso. Nós temos o Face, que funciona muito bem. A gente tem duas pessoas que nos ajudam muito no Face, que é a Jussiara e a Ana Helena. Uhum. Então, elas nos Isso ajudam. você está dizendo em relação... sempre... Isso você está dizendo em relação à plataforma de internet, né, da PEMERGE. Isso, dentro do Facebook e do Instagram. Ali a gente tira dúvidas que vocês... dúvidas simples que vocês têm. Hoje mesmo, entrar em contato comigo, uma paciente, para me perguntar sobre direito de isenção de imposto de renda, mas com proventos ainda de rendimentos, não é provento de aposentadoria. E eu disse que isso não existe. Aí eu falei, gente, tem tudo isso lá no Face, é só ler.
tem todas essas explicações. Mas tudo bem, eu não me incomodo. Se me ligar e me perguntar, eu vou falar de novo. Mas nós, no Face, colocamos tudo isso. Tudo que o paciente... A gente acha que o paciente vai precisar, a gente já se antecede colocando para vocês. Então, essa parte de vacina, nós não entramos nisso, porque eu achei que é uma parte muito do médico. A gente entra no que está a nosso alcance. A gente não vai sempre ficar opinando sobre coisas que tem que ser opinado por médico. A gente se coloca no nosso lugar. Então, por isso, eu estou participando aqui, mas junto com o doutor Marcos, porque o doutor Marcos é que vai ensinar o caminho das pedras para a vacina. Na verdade, eu e a Luzia, a gente tem conversado, né, desde que essas lives daqui do esclerose múltipla Rio começaram sobre o Covid, vacinação, porque uma das discussões, ela não é médica do ponto de vista técnico, ela é da fila da vacina, né? E aí nós estamos aqui quebrando a cabeça para poder tentar decifrar para vocês o que nós entendemos sobre o que foi publicado. Né? Exatamente. E aí a Luzia teve, então, a iniciativa, junto com o grupo dela da PEMERGE. Foi até a Tânia que fez isso. Isso, no caso, a Tânia foi a pessoa que pessoalmente entrou em contato, né, Luzia? Explica essa história aí, Luzia. Porque, na verdade, surgiu essa dúvida. Seriam contemplados os pacientes de esclerose múltipla? Porque na fase de comorbidades, ficamos na dúvida. Ficamos na dúvida porque quando eles dizem paciente crônico, gente, paciente crônico tem um monte, né, doutor? Tem um monte. Então, se a gente for considerar paciente crônico, é paciente com artrite reumatoide, é paciente com uma série de outras patologias que, de repente, não estão incluídas, tá? Então, mas os pacientes de esclerose múltipla, eles acham que, por ser paciente crônico, eles têm direito automaticamente. Não é assim. Não é dessa forma. Então, nós fomos buscar, dentro do Ministério da Saúde, o que foi determinado nesse protocolo de vacinação. Nesse documento, né, que foi redigido. Documento oficial, exatamente. Nesse documento oficial, eles falam em comorbidade, que é a terceira fase, porque a primeira fase já está terminando, a segunda fase é de idosos e a terceira fase seria de comorbidade. Bom, pacientes com comorbidade. Então, eles falam sobre pacientes que usam determinadas medicações. Aí vem a dúvida. Seria contemplado todo mundo com essas medicações? Ali está dizendo isso. Então, assim, na verdade, a Luzia, eu até vou deixar, Luzia, aqui um comprometimento nosso de publicar esse documento tanto no site, nas páginas da PEMERGE, quanto nas nossas mídias sociais do Esclerose Múltipla Rio, que é o plano de vacinação mais detalhado do que somente aquele que nós, às vezes, até divulgamos, que eram algumas páginas de PowerPoint, que era uma coisa um pouco mais resumida. Né? Na verdade, esse plano que a Luzia recebeu diretamente da Secretaria de Saúde, né, que a Tânia entrou em contato, foi um e-mail oficial que, então, foi respondido e anexado esse plano de vacinação. Né? Exato. Então, existe uma tabela, existe um capítulo desse plano. Eu estou com ele aberto aqui no meu computador, que está aqui ao lado. Na página 72 é que vai falar do nosso caso. Na página 72 dele. Por isso que eu estou já falando, porque as pessoas vão achar muito grande, com preguiça, tem o nome de todo mundo envolvido. Pula isso tudo. Na página 72 é o nosso caso. Isso. Abre aí. Eu tô entrando nela, tá? Então eu tô nela. A Luzia possivelmente também está nela.
senão eu vou só citar rapidamente os itens que fazem sentido para os pacientes de esclerose múltipla, né? Então, imaginem só. Eu vou entrar nele para conversar contigo junto, tá? Isso, entra nele que eu só vou fazer uma introdução para que vocês entendam. Okay. O que acontece? O documento ele é um documento extenso, tá? Que fala de um monte de assuntos frente à vacina e do plano de vacinação. Na página 72 tem um resumo das populações que estão na ordem, que são de grupos selecionados para a gente poder entender o que é dito. Tá? Então, existem dois grupos interessantes ali de análise, que é o grupo chamado de comorbidades e o grupo chamado de pessoas com deficiência permanente grave. Esse então, aí não tem dúvida, esse não tem dúvida. Esses dois grupos, a gente tenta incluir, né? Tenta, que eu digo assim, tenta ver se há algum subsídio para que a gente interprete que o paciente com esclerose múltipla esteja incluído. Então, por exemplo, no grupo de deficiência permanente grave, né? Então ele cita da seguinte forma. Ele fala assim, para fins de inclusão na população alvo para a vacina, serão considerados indivíduos com deficiência permanente grave, aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações. E aí ele começa. Primeira, item 1. Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. Então, assim, com esse item, isso já se enquadra em grupos específicos de pacientes com esclerose múltipla. Né? E de outras doenças neuroimunes também. Não estamos falando de nome de doença, estamos falando de deficiência. Deficiência. A deficiência não deixa dúvida. O paciente que, por conta da esclerose múltipla, chegou a adquirir uma sequela que deixou uma deficiência, esse está contemplado sem dúvida. A dúvida é quanto aos outros, né? Isso, exatamente. Porque, assim, se você tiver uma mielite transversa e tiver dificuldade de marcha, você está nesse grupo. Independente se você é esclerose múltipla ou não. Se você tiver neuromielite óptica e tiver dificuldade de marcha, você está incluído nesse grupo. Então, exatamente, quer dizer, nesse item não se define doença. Nesse item se define incapacidade, limitação. Tá? O segundo ponto desse item fala assim, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir. Que também existem doenças neuroimunes que nós tratamos, inclusive esclerose múltipla também, que pode dar dificuldade de audição. Tá? Terceiro grupo, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar. Isso aí é mais abrangente até. Né? E isso representa também muitos dos pacientes que são tratados nas unidades de esclerose múltipla. Né? Tem uma paciente aqui, Luzia, perguntando assim, tá, mas quando vai ter vacina? Meu amor, essa é a pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Essa é a pergunta que a gente não sabe responder. A live de hoje é para entender quem tem direito a tomar a vacina no grupo chamado fase 3. Então, se você é do grupo fase 3, você vai ter que se identificar com algumas situações que nós estamos falando aqui agora. Né? Exatamente. Então, assim, a data da vacina nós não sabemos, isso não foi liberado. Tá? É verdade. Quer dizer, a data ainda não foi liberada e nem começou ainda o segundo grupo, quer dizer, vai demorar ainda um pouco. Eu não quero ser pessimista para dizer datas, tá? Mas se a gente está ainda entrando daqui a pouco na segunda fase,
possivelmente não vai ser em 1, 2 meses que vai acabar a segunda fase. Né? Então, nós vamos ter que esperar. Possivelmente vai ser lá para meados do ano. Né? Mas isso a gente tem que esperar acontecer, pelo menos a segunda fase, para dar uma projeção mais adequada de datas. Né? Então, vamos lá. Próximo grupo, eu falei, com deficiência física motora, deficiência auditiva, deficiência visual. O quarto grupo desse item é indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola ou outras atividades. Exato. Então, para isso, se você tiver alguma limitação cognitiva, intelectual, causada por uma doença neuroimune, você vai ter que, obviamente, ter um laudo do seu médico para que ele possa explicar isso e atestar essa debilidade, né? essa incapacidade cognitiva. Exato. Agora, doutor Marcos, olha só, na página 21 disso aí também, fala dos imunossuprimidos. Sim, mas antes disso, aí seria Luzia, você que teria que dizer aonde está encaixando, tá? Exatamente. Então, nessa primeira abordagem que eu fiz, o item era pessoas com deficiência permanente. Ok. 4 grupos: deficiência motora, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência intelectual. Saindo desse grupo de deficiências permanentes, nós vamos entrar nas comorbidades, que são as doenças que estão listadas que poderiam fazer você pertencer ao grupo da fase 3. E nesse grupo, infelizmente, não está escrito esclerose múltipla. Exato. Né, Luzia? Não estão incluindo esclerose múltipla especificamente. Então, assim, essa chancela da doença em si, ela não está relatada nesse documento que foi enviado para a gente, que é o documento público. Exato. Tá? Só que, dentro desse documento das comorbidades, existe um quadro que é um quadro relacionado às doenças. Comorbidades são doenças, tá? São doenças associadas. Então, comorbidades. Se o indivíduo tiver, por exemplo, diabetes, ele está nesse grupo. Então, assim, não é que eu veja isso com frequência, mas eu tenho pacientes que têm diabetes e têm esclerose múltipla. Então, se ele tiver diabetes, ele está premiado para tomar a vacina, porque o diabetes libera ele. Né? Assim como se for hipertenso também. Isso. Outra coisa, hipertensão arterial, está aqui. Se o indivíduo tiver pressão alta, tomar remédio, for acompanhado por cardiologista e tiver, né, como provar isso, é uma forma dele também pertencer ao grupo da fase 3 da vacinação. É verdade. Então, quer dizer, existem outras brechas, tá? E essas doenças específicas que estão aqui, eu não vou entrar em cada uma delas, eu vou citar algumas, tá? Então, diabetes, pressão alta que demande tratamento. Aqui tem mais uma. AVC, doença renal, obesidade. Hoje, uma paciente que ela é obesa, do endocrinologista, e vai usar isso para fazer a vacinação na fase 3 do programa. Então, assim, existem outras situações que poderiam também ajustar a recomendação da vacina. Como a Luzia disse, existe um item chamado imunossuprimidos. Os imunossuprimidos são aqueles pacientes que habitualmente tomariam remédios
que afetam o sistema imune, né? E aí, ele não cita nenhum remédio específico de esclerose múltipla nem de outras doenças. Ele só Justo, fala não cita. Não, imunossuprimidos. só cita aqui a pulsoterapia com Corticoide. corticoide. Só É. isso. Pulsoterapia com Corticoide e corticoide. É a única coisa. ciclofosfamida. Ciclofosfamida também ele fala. Né? Ciclofosfamida é até um remédio que antigamente era usado para esclerose múltipla, hoje é menos, muito menos, e é usado para outras doenças que dependem que são autoimunes, de outros sistemas e até tumores. Né? Então, no caso desse item, que é chamado imunossuprimidos, se você hoje faz uso de um remédio para esclerose múltipla da classe imunossupressora, você estaria contemplado baseado nesse item de dentro das comorbidades. Tá? Então, a situação Aí você vai básica... falar, né? Você vai falar quais são eles, que é para as pessoas ficarem sabendo. Vou citar. Tá? Então, assim, é que tem muita gente perguntando coisas aqui. Eu quero ver se tem alguma pergunta que nós podemos responder até o momento, Eu ainda não vi Luzia. nem as perguntas, que eu estava sem ó. Tá. Então, vamos lá. Vou tentar achar uma pergunta aqui. A Simone mandou uma pergunta para mim. Está dizendo aqui. Mas isso é sobre tratamento. Eu vou responder essa daqui, então. Estou há um ano sem receber tratamento com rituximab. Aí a pergunta da pessoa é: posso tomar a vacina? Então, olha só. Depois de um ano de tratamento, sem tratamento, o rituximab já não está te fazendo efeito algum. Então, você pode tomar a vacina, porque você vai ter anticorpo para reagir e formar o IgG para coronavírus. Tá? Então, no seu caso, o rituximab, com tanto tempo assim suspenso, você tem possibilidade de tomar a vacina sim. Tá? Outra pessoa pergunta aqui, Luzia, como é que quem está vacinando vai saber que eu tenho esclerose múltipla? Tem que ter como é que a pessoa... Então, esse é o ponto que a gente vem discutindo também entre eu e a Luzia. Tem que levar um documento comprovando isso, feito pelo médico. Isso. Então, na verdade, o que a gente está pensando é o seguinte: todo mundo que for ser vacinado por causa de alguma comorbidade vai ter que obrigatoriamente levar um laudo. Não tem como. A pessoa não pode chegar lá e falar assim: eu sou diabético e tomo imunossupressor. Não tem como. Vai ter que comprovar isso de alguma forma. É a mesma coisa que o idoso tem que levar a identidade. Exato. Se é uma coisa que define uma população específica, né, que é uma população, no caso, que é tratada por alguma doença que a gente citou agora, vai ter que mostrar alguma prova disso. Né? Então, a resposta é essa. Na verdade, o mais provável é que você tenha que levar uma comprovação do que você tem, do porquê que você está querendo tomar vacina naquele momento. Né? É verdade. Mas, Luzia, me conta uma coisa. Você que está assim, nesse ambiente de associações de pacientes, eu hoje recebi até uma ligação da ABEM me convidando para participar de um fórum, alguma coisa que eles vão fazer. Existe alguma coisa que as associações de pacientes vêm trabalhando conjuntamente para que possa haver alguma facilitação de algum ponto para os pacientes de esclerose múltipla? Até o momento, não. Mas não em relação a quê? Não em relação à vacina? Da vacina? Não. Estou falando no sentido geral.
O que as Sentido geral, associações têm no feito? sentido geral, nós estamos trabalhando muito por causa da falta de uma medicação que Pode está falar. acontecendo, que está acontecendo no Brasil, que foi a troca, né, do laboratório, e desde que trocou a coisa se complicou. Então, nós estamos tentando organizar um documento assinado por todas as associações do Brasil, no qual nós vamos colocar o nosso protesto referente à falta dessa medicação. Não importa para nós se porque a Roche saiu, porque a outra entrou, isso não importa. Não importa. A gente quer a medicação. É verdade. Com E certeza. nós vamos fazer. O que a Luzia está comentando, senhores, é que assim, todo ano existe uma compra de medicações pelo governo para repor os remédios que vão ser entregues a vocês ao longo do ano, ou seja, é um contrato novo, né, com alguma das empresas que fornecem as medicações para a esclerose múltipla. E nesse momento está havendo um problema em relação a uma mudança de fornecedor. Então, existem alguns estados que estão sofrendo dificuldade de oferecer aos pacientes a medicação fingolimod. A maioria, porque na realidade, os que têm é porque já tinham um estoque anterior, mas não estão recebendo. Sim. Sim. Então, assim, esse é um problema que possivelmente nós vamos passar em todo o Brasil. Por quê? Porque o fingolimod é uma compra centralizada. É um problema do Ministério da Saúde. Não, o Ministério da Saúde compra para um volume de pacientes para o ano inteiro. E aí nós estamos vendo que essa mudança de fornecedor, ou seja, outra empresa vai fornecer para o governo fingolimod, está dificultando, então, a entrega da medicação nas secretarias de saúde de alguns estados já. Então, a Luzia está conversando e comunicando a vocês que as associações de pacientes estão se reunindo exatamente para poder tentar diminuir esse problema de alguma forma, né? Facilitar essa transição. Okay, né, Luzia? Porque, na verdade, isso daí, o foco disso aí não está não é dos estados. O problema é lá de Brasília. Na hora que você vai fechar o acordo e tal, está parado. Nós já soubemos. A presidente de uma associação já foi lá e já verificou que está parado. Parado, não sei por quê. Não sei se por falta de de documentação do laboratório que ganhou a concorrência, que ganhou a licitação. Não sei se é por isso, porque está paralisado. Então, enquanto está paralisado, não entra nada. É só a quantidade que já existia. Entendeu? Então, isso é importante nós estarmos atentos, porque isso vai realmente impactar em muita gente, né? Porque fingolimod é um remédio que não pode, como os outros, não pode parar, né? Você tem que ter um tratamento contínuo para que o remédio dê certo, né? Exato. Isso aí está sendo procurado. Vou mudar de assunto do nada aqui, porque tem uma pergunta aqui Eu vi uma pergunta interessante. Uma pessoa perguntou aí se ela, levando a receita da medicação, uma receita que ela tenha, de que ela usa a medicação, né, imunossupressora, e se ela poderia, com essa receita, ser atendida. Eu acredito que sim, você não acha? Eu acho que poderia, se tivesse na receita também o CID, o CID da doença, para mostrar que é uma doença, né? Mas essas receitas de medicação fornecida pelo SUS, elas não têm. Por exemplo, uma Xerox da LME. Da LME, a LME tem o CID. A LME tem o CID e tem o nome do remédio. A LME é melhor do que a receita, propriamente dita. Porque a LME tem o CID, o nome do remédio e o local que foi emitida, a carimbo do médico. Verdade. Pode ser uma cópia da LME, é verdade. Tem uma outra pessoa perguntando aqui,
Eu tenho uma mãe de 88 anos, 82... Ah, não. Quais as reações que uma senhora de 82 anos com EM acamada que toma interfero pode ter ao tomar a vacina? Essa é uma pergunta bem difícil. Pelo que nós estamos colhendo de dado, as reações da vacina estão sendo muito raras. Né? Verdade. Mas nesse cenário, né, uma senhora de 82 anos, acamada, é complicado, né? Porque é um paciente muito frágil. Né? Mas, assim, com certeza, como ela, além de tudo, é grupo de risco pela idade, ela tem que tomar vacina, né? A gente está jogando aqui pelo risco, famoso balança riscos-benefícios. São mais benefícios que riscos. Né? Então, vendo por esse lado, eu né, suporto, eu vejo com bons olhos que ela seja vacinada. Agora seria interessante, né, doutor Marcos, falar de novo, que tem muita pergunta aí sobre toma Tecfidera após tomar vacina, Então, faz um resumo só rápido de quais os medicamentos que não impedem de tomar vacina. Pronto. Tá bom. Então vamos lá. Tá. Então vamos começar agora. Antes de começar esse tema, que eu acho que já está mais da metade da nossa live, eu queria novamente pedir. Luzia está aqui. Luzia é uma pessoa que brigou sempre também pela causa de tentar arrumar remédio para todo mundo, que todo mundo estava com dificuldade, correr atrás. Então, quem tiver remédio para doar, avisa a nós do Esclerose Múltipla Rio ou avisa o pessoal da PEMERGE, que a gente está criando uma lista de medicamentos para poder tentar passar para pacientes que precisem. Tá? Atualmente, eu estou precisando muito de natalizumab. Se alguém tiver natalizumab para doar, eu estou precisando para uma paciente. Marcos, eu queria falar uma coisa sobre isso. Só pedir às pessoas que elas não deixem ficar tão aproximado do final da validade. Elas normalmente oferecem a medicação quando falta um mês para vencer. E aí fica problemático nós pegarmos a medicação, entregar, arrumar quem queira, aí perde o prazo, entendeu? Tem que ser com prazo maior, porque em cima já é difícil. Às vezes vocês doam remédio quando está faltando um mês para acabar. Normalmente. Né? E aí fica mais difícil da gente conseguir a pessoa para receber e também fica muito complexo usá-lo imediatamente. Porque, por exemplo, natalizumab é uma medicação de infusão, tem que marcar a infusão, tem que chamar o paciente, tem que preparar, pedir exame de sangue, tem uma série de necessidades que precedem a infusão do remédio. Né? Ok, só lembrei disso. Tá ótimo. Então, ó, vou responder a Luzia com um resumão, tá? A Simone está me mandando algumas perguntas aqui. Perguntaram da carteira da PEMERGE, Luzia. Você acha que a carteira da PEMERGE também seria um documento bom para levar na hora da vacinação? Se a esclerose múltipla estivesse incluída ali especificamente esclerose múltipla, seria. Mas não está. Como é que com a carteira você vai provar tudo isso que nós estamos conversando aqui? Não tem. Eu acho que é frágil também isso. A carteira só serve para evitar que fique em fila, para evitar outras coisas, mas não para isso. Entendi. Então, vou começar a falar algumas coisas. Então, vamos lá. A gente divide os tratamentos, tá, por tipos. Então, o primeiro grupo de tratamentos são os interferons e o tal conhecido como Copaxone, que o nome é acetato de glatirâmia. Esses tratamentos, eles são os imunomoduladores injetáveis. Para esse tipo de tratamento, não há restrição em relação à vacina. Então, se você toma interferon do tipo Avonex, Rebif ou Betaferon, ou se você toma o Copaxone, que é o acetato de glatirâmia, você não tem restrições para fazer uso da vacina,
por causa destes remédios. Tá? Segundo grande grupo de medicações é o grupo dos orais. Então, os orais são, atualmente, hoje, todos estão dentro do protocolo do governo, que é o Albagio, o Tecfidera e o Fingolimod. Então, destes três, não há nenhuma restrição absoluta ou recomendada para se evitar a vacina frente ao Albagio e ao Tecfidera. Então, se você usa Tecfidera, se você usa Albagio, supostamente você está apto a tomar vacina e criar anticorpos. No caso do Fingolimod, eu já expliquei aqui na última live com um pouco mais de detalhe, mas ele é uma medicação muito interessante do ponto de vista de ação, porque ele esconde uma célula, que é a célula que, na verdade, seria a produtora do anticorpo do Covid, né? ou produtora de anticorpos. Então, se você toma Fingolimod, você está protegido desta célula, mas ela está escondida no seu corpo. Logo, se você tomar a vacina, a probabilidade de você fazer anticorpos frente à Covid é baixa. Quase a literatura fala que é comprometida a resposta imunológica nova. Então, o ponto do Fingolimod é esse. Se você tomar, você vai poder tomar, pode, ele não vai fazer mal, a vacina não vai te fazer mal. O problema é que ela não vai, possivelmente, transformar o anticorpo IgG que você precisa. Justo. E aí, a minha recomendação, a minha orientação que eu tenho feito é planejar, retirar o Fingolimod num período de tempo, sabendo que fazer isso também deixa você em risco por causa da esclerose múltipla. Mas aí você tem que alinhar isso com o seu médico, porque, na verdade, e aí? Você vai se excluir da vacinação por causa disso? Né? Existe uma outra estratégia que eu estava discutindo aqui com a minha equipe, com a professora Regina Alvarenga, que seria fazer alguma movimentação de tratamento durante o período da vacina para o paciente não ficar descoberto. Mas isso é muito individual, isso é muito peculiar, específico, e não é fácil. O problema é que nada é fácil. Conseguir um remédio por um pequeno período de tempo é muito difícil. Porque os remédios precisam ser liberados de forma formal pelo governo. E isso demora 2 meses, no mínimo. Então, Exatamente. é difícil você querer fazer uma troca e depois outra troca. É muito difícil. Tá? Eles estão levando agora 2 meses para começar para troca de medicação. Não tem como. Logisticamente é muito difícil. Tá? Então, isso tem que ser muito bem conversado com o seu médico. E você tem que entender esse cenário. Eu acho que aqui a gente está fazendo de uma forma para que os pacientes sejam informados de uma forma adequada. Essa é a informação correta. Depois nós passamos para os medicamentos infusionais, que aí existem 3 medicamentos infusionais no momento. Só um deles está no governo, que é o natalizumab. Então, nós temos o natalizumab, temos o ocrelizumab e temos o alemtuzumab. Destas 3 medicações, somente o natalizumab é uma medicação que você poderia tomar vacina a qualquer momento. Porém, ocrelizumab e alemtuzumab precisa ter um planejamento também. E o melhor momento do planejamento é quando tiver planejado a próxima dose desse remédio, qualquer que seja o momento. Mas você faria a vacina antes disso, confirmaria que você converteu os anticorpos e aí faria novamente a infusão da sua medicação. Tá? Por último, existe um medicamento que entrou no Brasil esse ano que passou, em 2020, que é a cladribina. O nome do remédio é Mavenclad. Pouquíssimos pacientes no Brasil estão sendo tratados com isso. Eu somente tenho 2 pacientes. É um remédio oral, que faz também um efeito prolongado de proteção.
nesses casos, você também tem que esperar o momento correto. E aí tem que alinhar isso nos ciclos que vão se suceder desde o início. E aí é uma conversa também muito específica que é dada diretamente ao paciente que faz uso dessa medicação. Então, assim, no geral, existem estratégias para cada remédio. Esse é o ponto. Nós temos que conversar um a um paciente quando for discutir vacinação. Então, aqui é uma forma geral, genérica de nós conversarmos, mas já damos a vocês orientações importantes para que vocês pensem no assunto e possam conversar de uma forma razoável com os seus médicos pessoais, né? As pessoas que lideram aí o seu tratamento. Em relação a outros tratamentos, por exemplo, a azatioprina. A azatioprina é um remédio que está também muito no protocolo do governo e está para esclerose múltipla. Mas muitos pacientes com outras doenças fazem uso de azatioprina. A azatioprina é uma medicação que também demanda cuidados, porque ele é um imunossupressor, que faz também, enfim, o termo seria anula as células de defesa, né? Mata as células de defesa. Então, fazendo isso, faz com que você também tenha dificuldade de produzir anticorpos novos. Então, depende do momento que você está com a azatioprina, depende dos seus exames de sangue, para poder decidir se você está apto ou não a fazer anticorpos novos. Então, isso também é difícil. A azatioprina não é fácil também, apesar de ser um medicamento fácil de tomar, no quesito vacina não é fácil. Aí entra, doutor Marcos, olha só, entra uma coisa interessante aí. Se os pacientes que estão imunossupressores estão incluídos ali, aí pergunto eu, e justamente aqueles que não fazem, que você a vacina não tem um efeito eficaz, fica em contradição, né? Não? Ficam em contradição totalmente, com certeza. Mas isso que eu enfim, é uma discussão que acaba não sendo aprofundada. Pois é. Eles colocaram na visão deles, mas não pensaram nos detalhes. Eu vou dizer para vocês assim, de uma forma até experiência pessoal, né? Vocês, até pessoas que assistem a nossa live, se colocaram aqui comentando de coisas pessoais. Eu vou dizer uma experiência, tá? Uma paciente minha fez a infecção pelo Covid tomando fingolimod. E aí ela fez a sorologia e fez o PCR. O PCR deu positivo, a sorologia IgM deu positiva, que é para alertar que ela estava sob ataque do coronavírus. Só que desde da infecção até hoje, já fazem talvez 1 ou 2 meses, ela faz de forma repetitiva a sorologia para ver se o IgG é positiva e não positivou. Não positivou até hoje, né? Não positivou. Né? Então, assim, tem outros casos, que são os pacientes que fazem, por exemplo, o rituximab ou Ocrevus, que fazem remédios que bloqueiam é a palavra bonita, mas eles matam as células produtoras de anticorpos, tá? Que o nome infelizmente, nesse caso, matam as células B. As células B são células que agridem a pessoa na esclerose múltipla. Então, tirando a célula B de circulação, você fica protegido da doença. Mas, quando você quer formar anticorpos, a célula B não está lá. Então, a pessoa fica incapaz de formar o anticorpo por algum tempo, até a célula B voltar a fazer presença no sangue. E isso demora, no mínimo, 6 a 9 meses. Por isso que é complicado se colocar diretamente paciente de esclerose múltipla beneficiado sempre. Nem sempre é beneficiado, né? Não. Existem muitos detalhes, porque, na verdade, a gente está falando da doença específica, mas cada pessoa tem uma condução terapêutica.
e cada tratamento tem uma ação no sistema imune. Então, isso realmente faz né, faz uma diversidade de situações muito grande. Exato. Né? Então, assim, o que eu posso também deixar de mensagem hoje aqui para vocês, Luzia, e você, eu também acredito que me apoie e esteja também comigo, é que a cada momento que nós tivermos alguma informação mais interessante, a gente volte aqui numa sexta-feira. Justo. Né? Quando chegar no terceiro grupo, nós vamos ter certeza, aí vamos tentar e vamos ter certeza de que os pacientes... Dos detalhes, né? Que os pacientes serão incluídos na vacinação. Ok. Isso. Eu acho que o interessante é nós compartilharmos com vocês o que nós recebemos de verdade, de dados reais, né? Não notícia fake, não notícia sem embasamento. Então, o que eu vou fazer vai ser pedir para o pessoal da APEMERGE, do Facebook e do Instagram, que publique esse PDF, deixe disponível esse PDF. Nós também vamos deixar disponível esse PDF na íntegra para que vocês possam também ler sozinhos e e conhecer todos os detalhes aí do plano de vacinação que nós estamos conversando nessa live. Né, Lúcia? Ok. Pessoal da mídia da PEMERGE está nos ouvindo, já deve estar incluindo, eu vou passar, tá? A Tânia também tem, e aí a gente passa e eles incluem, tá bom? Tá certo. Tá ótimo. Então, eu quero só deixar aqui a última mensagem. Obrigado por ouvir a gente nessa sexta-feira, obrigado por participar das doações de medicação e obrigado por muitos de vocês também doarem para as ações de caridade que eu tenho feito mensalmente. Nesse mês, nós vamos a um orfanato. Então, quem quiser participar, é só deixar a intenção no nosso direct. Olha, Marcos, eu quero participar da ação, eu quero contribuir. Se cada um contribuir com pouco, a gente faz uma ação muito boa para um orfanato. Tá? É a mesma conta da anterior, né? A mesma conta da anterior, mas eu vou publicar aqui no Stories esses dados para que todos tenham acesso. Que algumas pessoas, eu já tinha doado da outra vez. Já contribuiu. Tá. Isso. Tá bom? Luzia, dá sua última mensagem aí para o pessoal. A minha última mensagem é o seguinte: nós da APEMERGE tentamos fazer tudo para contemplar os pacientes de esclerose múltipla nas informações necessárias. Essa semana nós tomamos conhecimento de uma pessoa que disse o que a associação está fazendo que o fingolimod está faltando. A associação não faz nada? Faz. Só que eu queria saber se essa pessoa que cobrou da associação cobrou do governo. Porque é de lá que está saindo. Nós estamos lutando, mas nem sempre depende só da gente, tá bom? É a nossa mensagem. Com certeza. Todo mundo tem que fazer um pouco. Esse é o ponto. A PEMERGE somos nós todos. A PEMERGE não sou eu, Tânia, Gilciara, Bianca. Não. A PEMERGE é todo mundo da PEMERGE. A Tânia fala sempre isso. A PEMERGE somos nós todos. Queridos, um grande beijo. Até sexta-feira que vem. Bom carnaval, né? Mesmo que em casa. Tá. Tudo de bom para vocês. Luzia, muito obrigado pela sua participação. Eu adoro estar aqui com você conversando. Obrigada pela oportunidade e um beijo para todo mundo. Um beijo, queridos. Tudo de bom.